Muito boa noite a todos os irmãos. Muito boa noite a você também, que está nos acompanhando aí pela internet. É muito bom estarmos juntos para ouvirmos a palavra de Deus mais uma vez. O nosso Deus é um Deus tão bom que Ele pensa em cada um de nós em todos os aspectos. Ele se preocupa com a nossa saúde, Deus se preocupa com a nossa vida financeira, Deus se preocupa também até mesmo com o nosso descanso, né? E como é bom a gente poder descansar. Nós, os adventistas do sétimo dia, nós temos um grande privilégio de termos o sábado, o sétimo dia, como um dia de guarda. Deus, sabendo que iríamos precisar, Ele preparou um dia especial para que a gente pudesse parar as nossas atividades semanais, voltarmos a Ele e, através dele, recarregarmos nossa bateria para continuar durante a semana. Eu quero dividir com vocês aqui uma pequena ilustração que fala sobre algo, uma parada para descanso. Certa vez um fazendeiro, ele precisava construir uma casa maior para ele, e ele resolveu chamar, numa época onde não havia ainda motosserras, ele resolveu chamar 2 de seus melhores funcionários, 2 lenhadores. E ele falou o seguinte para esses homens: vamos dar um nome aqui para eles. Que nomes nós podemos dar para eles? Antônio e José, muito bem. Então esse fazendeiro foi lá e chamou os 2 melhores lenhadores, o Antônio e o José. E ele explicou rapidamente o que tinha que fazer para os 2 homens. Olha, eu chamei vocês aqui porque eu tenho uma tarefa muito especial para vocês. Eu preciso que vocês derrubem aqui algumas árvores. E eu preciso que esse trabalho seja concluído rapidamente. Então os homens concordaram, né? Já estavam cientes do que deveriam fazer. E o patrão ainda disse mais: olha, aquele que cortar mais árvores vai receber um bônus especial no salário. Olha que incentivo, né? Quem não gosta de ganhar um bônus, né? É muito bom. E aqueles homens então se equiparam ali com as suas ferramentas, os machados, e saíram para cortar. E estavam lá no meio da floresta, limpando aquela área determinada pelo fazendeiro. E eles começaram a cortar, o Antônio e o José. Após 1 hora de trabalho, o Antônio deu uma parada. Ele procurou uma sombra, foi lá debaixo da árvore e ficou lá por algum tempo. Enquanto isso, o José falou assim: agora é minha chance. E começou a cortar mais rápido que ele podia. Depois de alguns minutos, voltou lá o Antônio e continuou o seu trabalho também junto com José. E após mais 1 hora, novamente o Antônio se retirou e foi para debaixo da árvore e ficou lá por mais alguns minutos. E o José, logicamente, beleza, agora é minha vez. E começou a trabalhar mais rápido ainda. Depois de um tempo, ele voltou, o Antônio voltou e continuou cortando as árvores lá que ele deveria. Chegou no final do período lá, que eles deveriam ter cortado as árvores, o fazendeiro chamou um criado para que ele fizesse a contagem de quantas o Antônio havia cortado e quantos o José havia cortado. Sabe de uma coisa? O Antônio ganhou essa competição, né? Na hora dos 2 trabalhos, o Antônio ganhou. E o José, incrédulo ali, não sabia mais o que fazer. Ele começou a se perguntar: mas como assim? Como ele conseguiu mais do que eu, sendo que eu não parei de trabalhar? E ele parou várias vezes e ainda assim conseguiu cortar mais do que eu. E então o Antônio se explicou:
Sabe o que acontece, José? Essas paradas que eu dava, você sabe por que eu fazia? Ele respondeu, não entendo. E o Antônio então respondeu, todas as vezes que eu parava, era para afiar o meu machado. Sabe, irmãos, nós somos como um machado. A maioria de nós aqui, trabalha arduamente, todos nós, em casa ou em algum estabelecimento por aí, trabalhamos muito, E imagine se nós fôssemos feitos apenas para trabalhar. O nosso machado, ficaria cego e não conseguiríamos render aquilo que deveríamos como machados. E Deus, sabedor disso, Ele criou um dia especial. Passa para mim, Carlos, por favor. Aí passou a história do machado e esqueci de colocar aí. Mas não tem problema, pode passar mais um. Aqui nós vemos uma ilustração de Jesus e seus discípulos. O descanso ocasional é aquele que tomamos após um esforço intenso. Paramos para ser revitalizados antes de continuar nossas atividades. Entre as horas de trabalho, alguns dias de férias ou um tempo para adorar. O valor desse descanso ocasional na produtividade dos indivíduos é uma realidade bem estabelecida. Jesus ele saía por muitos lugares pregando o evangelho, E eu quero convidá-los que abram as Bíblias de vocês no livro de Marcos. Marcos capítulo 6, verso 31. Isso aconteceu logo depois da multiplicação de peixes, ou melhor, antes. E diz assim, ele lhes disse, Jesus, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Até aqui. Até mesmo Jesus, o Criador do universo, ele propunha até mesmo para os discípulos um momento de descanso, A tarefa de compartilhar as boas novas ainda não estava completa e era de grande importância, mas ainda assim Jesus convidava os discípulos para uma pausa. Será que isso não é um alerta para nós hoje? Muitas vezes no nosso dia a dia a gente está só trabalhando e existem pessoas que passam mais do que 18 horas trabalhando. Eu conheço pessoas assim. Passam muitas e muitas horas trabalhando com poucas pausas para o descanso. Isto acarreta, uma coisa ruim para o nosso corpo. Todos nós precisamos de um descanso. Todos nós sabemos que um adulto precisa em média, de 7 a 8 horas no mínimo de descanso durante o sono. E falando sobre o sono especificamente agora, a falta de sono é uma das principais causas de acidentes terrestres. Algumas pesquisas colocam o sono ao volante como uma das causas mais frequentes de acidente, do que dirigir embriagado. Então, o que eu quero dizer com isso? Acontece mais acidentes por causa do sono do que se tivesse ingerido bebidas alcoólicas. Há não muito tempo atrás, há uns dias aí atrás, eu trabalhando na casa publicadora, nós fomos fazer uma entrega em São Paulo
Isso foi aí no mês de... acho que no fim de janeiro, no início de fevereiro, uma coisa assim, não recordo exatamente o dia. Mas houve um grave acidente lá, na verdade vários acidentes, onde houve uma primeira colisão, onde um motorista de caminhão bateu na traseira do outro, ele tinha pego no sono, e depois desse acidente, houveram mais 3 acidentes subsequentes. Engavetamento. Tudo isso por causa da falta de descanso, né? Eu não sei aqui quantos já dirigiram com sono. Eu já dirigi com sono, é horrível. Você não consegue controlar, né? Depois dessa primeira vez aí que aconteceu comigo, todas as vezes que eu preciso pegar no volante uma distância mais longa, eu procuro descansar bem. Isso é o que nós devemos fazer. Olha só, a pesquisa ainda diz o seguinte: motoristas de 17 a 24 anos que relataram dormir 6 ou menos horas por noite tiveram 20% mais chances de se envolver no acidente. Olha, bem alto o número, hein? Não dormir o suficiente resulta em lentidão das funções cerebrais. A gente comete mais erros, a nossa produtividade é reduzida, a nossa capacidade de conseguir resolver problemas, ela também diminui, tudo por causa da falta de sono, da falta do descanso. Raramente nós vemos alguma campanha de segurança no trânsito que sensibilize as pessoas na questão do sono adequado, né? Eu nunca vi, acredito que vocês também não, uma campanha que diga que você precisa dormir antes de dirigir por um longo período, né? A gente ouve muito falar, se beber, não dirija, né? Mas nenhuma vez a gente ouve falar sobre isso. Nos Estados Unidos, a falta de sono também está entre uma das 10 mais causas frequentes. Visita ao médico. Pessoas que não dormem direito visitam mais os médicos, diz essa pesquisa também. Pessoas com déficit de sono também tem dificuldades em desintegrar os carboidratos, né? O que acontece? A gente, quando consome carboidrato, a gente precisa de uma certa energia para consumir esse carboidrato. É por isso que muitas pessoas aí estão sofrendo com obesidade, diabetes, tudo por causa da falta do sono. Esses carboidratos, eles produzem hormônios como cortisol, mais altos e têm o efeito reduzido da insulina. É por isso que a partir daí começa a aparecer diabetes na nossa saúde. Portanto, eles são mais propensos à obesidade, a câncer e diabetes. Olha só a importância do descanso, né? O nosso Deus, o Criador da máquina, o corpo humano, Ele sabe de todas as coisas e sabe quão importante é o descanso que nós deveríamos ter. O Criador da vida, da noite abundante, estabeleceu o ciclo da noite e do dia na criação. Se nós formos lá para Gênesis capítulo 1, verso 5, diz assim, ó: houve tarde e manhã e o primeiro dia. Esse padrão, ele se repetiu durante todos os dias da criação, né? Deus criava todas as coisas naquele dia e ao final ele dizia assim: houve tarde e manhã e o fim do dia, né? Essa é a razão pela qual são necessários pelo menos 7 horas de sono para funcionarmos normalmente. E a maioria das pessoas precisa de 8 horas para um funcionamento ideal. Dormir horas suficientes diariamente é um alinhamento, melhor dizendo, à ordem da criação. Então Deus sabia de tudo que nós iríamos precisar e Ele já criou esse ciclo de dia e de noite.
É por isso que é tão importante nós dormirmos bem e dormirmos à noite, de preferência. Eu não sei aqui se alguém já trabalhou à noite. Alguém aqui já trabalhou à noite? Precisou trabalhar à noite? O irmão ali, o Jama. E eu não sei, dizem que há um prejuízo na saúde também, né? Por isso que... Oi? Dormia com facilidade. Então ela estava incomodada com aquilo, né? Ela dormia com muita facilidade. Ela foi procurar o falecido Dr. Lanza que desse um remédio para ela não dormir. O Dr. Lanza falou: mas o que é isso, mulher? Aqui eu recebo inúmeras pessoas que vêm desesperadas aqui pedir receita para comprar remédio para dormir. Receita um remédio para dormir. Olha, você é uma abençoada. Durma. São poucas as pessoas que têm sono no mundo atualmente. É verdade. Precisa muito remédio para dormir, porque o povo não consegue quase dormir. É verdade. Muitas pessoas dependem de remédios para dormir. Essa ilustração que o Jama, esse testemunho que ele contou, realmente é verdade. Tem um vizinho meu lá que ele não consegue dormir bem à noite. Se ele não usar o remédio, ele não consegue. Existem muitas e muitas pessoas que estão nessa situação. Louve a Deus se você consegue dormir bem à noite, né? Sono picado. É que o senhor trabalhou muitos anos durante a noite, né? Não consegue. Dorme um pouquinho. Realmente. Então, repito, se você consegue dormir durante a noite e dorme bem, louve a Deus por isso. O descanso semanal é um pouquinho que nós vamos falar agora. Desde o início da história da humanidade, a Bíblia, ela estabelece a existência e a necessidade de um descanso semanal. Eu quero que vocês acompanhem comigo, por gentileza, lá em Gênesis capítulo 2. Livro de Gênesis capítulo 2, verso 3. Que diz assim: e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus precisa de descanso, sim ou não? Deus não precisa de descanso. Mas por que ele fez isso? Ele abençoou o dia de descanso aqui, por amor a cada um de nós, né? Deus, sabendo que seus filhos precisariam de um dia especial de descanso, ele assim o fez. Deus descansou no sétimo dia da criação, e de acordo com Êxodo capítulo 20, dos versos 9 a 11, o descanso semanal tinha também, nos informa a natureza e o objeto desse descanso. Deus o Todo-Poderoso, ele não estava exausto no final da criação. Adão foi criado no sexto dia, o homem foi criado no sexto dia, e logo no primeiro dia da sua existência, o que aconteceu? Ele já descansou, né? Sem excluir o elemento de recuperação, fadiga física, nós precisamos deste descanso, né? A gente trabalha hoje, muitas pessoas trabalham em escritório, trabalham em empresas,
Mas há muito tempo atrás, quais eram os trabalhos que existiam? Pastores de ovelhas, né? Agricultores, na maioria das vezes, e o trabalho era duro, né? Trabalho, se hoje é duro, imagina naquela época, que não tinha tantos recursos como nós temos hoje. Então, esse também era um importante para o nosso corpo físico. Podemos aprender sobre o propósito mais amplo do descanso semanal em Levíticos capítulo 23. Acompanhe comigo lá também, por gentileza. Levítico capítulo 23. E eu gostaria de pedir para que alguém lesse, por gentileza. Você também que nos acompanha aí pela internet, pode abrir sua Bíblia aí também. Levítico capítulo 23, verso 3. Quem achar, pode ler, por gentileza. Amém. Primeiro esse versículo está reafirmando a existência de um descanso semanal literal, específico, né? Não é apenas um estado de espírito. Durante os tempos bíblicos, as pessoas costumavam parar literalmente suas atividades habituais, desde o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Segundo essa passagem, está nos informando sobre o principal objetivo do descanso semanal: um dia de assembleia sagrada, ou seja, um dia de comunhão com o nosso Criador, nosso Deus e Pai. É para ser um dia de encontro entre a humanidade e Deus. É um dia de culto coletivo. Engraçado que alguns dias atrás, um colega meu me disse o seguinte: olha, eu estou cansado de ir na igreja sábado pela manhã. Pasmem, irmãos. Eu estou cansado. Eu preferia que fosse um culto à noite. Olha só, ele falou que tem muito sono, não consegue ficar acordado, né? Mas todos nós sabemos a importância de virmos à igreja e virmos congregar juntos, né? É aqui que nós nos encontramos, a nossa família cristã. É aqui que nós convivemos com nossos irmãos. É aqui que nós nos apoiamos mutuamente, né? É nesse momento que nós estamos juntos aqui na igreja. O exercício do descanso semanal é semelhante aos que muito fazem com o seu guarda-roupa. É isso mesmo, com o seu guarda-roupa. Sabe aquelas épocas em que troca de estação? Quando está frio, você tira todos os agasalhos da parte de cima, né? Coloca mais embaixo, suas blusas mais pesadas. E quando retorna o verão, as roupas pesadas sobem novamente e as roupas leves descem e assim por diante. Quando nos libertamos de nossas atividades rotineiras, temos tempo adicional para gastar na presença de Deus. Se o descanso semanal fosse apenas um dia de descanso físico, a escolha de qualquer dia não teria importado muito, né? Se fosse apenas para o descanso físico, poderia ser, quem sabe aí, uma segunda-feira, né? Sabe aquela segunda-feira que você acorda, nossa, segunda-feira de novo, vamos lá, né? Poderia ser esse dia de guarda, de descanso, mas não. Deus sabia da importância de nós recuperarmos fisicamente, mas principalmente o nosso espiritual, né? Ao entrarmos em contato mais íntimo com o nosso Deus. Por fim, o texto é claro sobre o dono do descanso semanal. É o sábado do Senhor. Essa parte do tempo não é nossa. Isso pertence a Deus. Portanto, deve ser utilizada de acordo com suas instruções. Sabe quando você compra um produto, um eletrônico,
Ou para as donas de casa aí, aqueles eletrodomésticos, né? Pode ser uma máquina de lavar ou um liquidificador. Existem especificações do fabricante. Não tem lá o manual de instruções? É bem verdade que muitos de nós nem lemos, né, todo aquele manual. Mas se nós pegarmos o manual e vermos corretamente todas as especificações do produto, vai dizer que nós devemos fazer algo e algumas coisas nós devemos evitar. Assim é o nosso corpo. Deus, que é o Criador, Ele tem um manual, e o manual está na Bíblia, né? E Ele diz para nós que nós devemos fazer o nosso descanso semanal no sábado. Então devemos aceitar e obedecer às especificações do fabricante, ou seja, o nosso grande Deus. Esse descanso semanal é um dia de bênção, não porque o 7º dia da semana tenha mais horas do que outros dias da semana. O tempo nem sempre está bom no 7º. É um dia abençoado porque foi projetado para ser um dia de encontro com Deus. Quando Deus nos encontra, acontece algo maravilhoso na nossa vida. Olha só o que acontece quando a gente guarda o sábado corretamente. Ele nos fornece palavras de conforto, que nós ouvimos aqui quando nós viemos para a igreja. Ele fornece instruções para toda a nossa vida, que contém aqui na Bíblia Sagrada. E Ele também nos dá a oportunidade de compartilhar nossos pensamentos e sentimentos. Ele satisfaz as nossas necessidades. Tudo isso acontece todos os dias, mas principalmente no 7º dia, que é o nosso dia de descanso. Curiosamente, Deus nos declarou que um lugar ou localidade seria abençoado. Melhor, curiosamente, Deus não declarou que um lugar seria abençoado, mas uma parte específica do tempo. Caso contrário, as pessoas que moram longe desse local seriam penalizadas, né, pela comparação àquelas que moram mais próximas. Vamos supor, apenas o estado de São Paulo vai ser abençoado. As pessoas que moram, logicamente, bem mais longe, que estão lá do outro lado do mundo, na África, na Ásia, estariam distante do estado de São Paulo, se fosse um local onde Deus abençoaria. Mas ao invés do local, Deus resolveu colocar um tempo, no tempo, para que a gente pudesse ser abençoado por Ele. Durante o seu ministério terrestre, Jesus usou o descanso do 7º dia para 2 atividades principais. Vamos lá para Lucas, livro de Lucas, capítulo 4, verso 16. E diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então aqui um aspecto importante da vida de Jesus. Uma coisa que ele fazia durante o descanso de sábado, ele ia para a sinagoga, a igreja. Outro episódio interessante é relatado lá em Mateus. Vamos lá para Mateus agora. Mateus capítulo 12. Versos 9, 10 e o 13. E diz assim: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, e ele então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Verso 13. Então disse ao homem: estende a mão, e estendeu a mão, e ele ficou sã como a outra. Jesus fazia o que era lícito, e uma das coisas que é lícita é cuidar das pessoas, né? E Jesus fazia isso com muito esmero e cuidado.
Então, mais 2 exemplos aí. Jesus ia para a sinagoga, na igreja, no sábado, e também cuidava das necessidades das pessoas. Isso é o também que nós devemos fazer. Os participantes fizeram uma pergunta sobre a questão específica, sobre uma atividade apropriada para as horas do sábado, né? É lícito curar no sábado? As pessoas aqui perguntaram para Jesus. Depois de desafiar o pensamento deles, Jesus fornece uma resposta clara. É lícito nos sábados fazer o bem. Olha qual foi a resposta de Jesus. E Ellen White descreve sucintamente a devida observância do sábado nessas palavras: a lei proíbe trabalho secular no dia de repouso do Senhor. O labor que constitui o ganha-pão deve cessar. Nenhum trabalho que vise prazer ou proveito mundanos é lícito nesse dia. Mas como Deus cessou o seu labor de criar e repousou ao sábado e obedeceu assim, deve o homem deixar as suas ocupações da vida diária e devotar essas sagradas horas a um saudável repouso, ao culto e às boas obras. Isso está lá no livro O Desejado de Todas as Nações, página 138. Os crentes, todos nós, devemos ter cuidado para não seguir cegamente o slogan 24/7. Já ouviram esse slogan aí? Pessoas que dizem, batem no peito e dizem assim: eu sou 24/7. 24 horas por dia, 7 dias a semana. E isso aqui é um grande prejuízo. O descanso semanal é crucial para o nosso bem-estar total. Lembre-se do Salmo 119, verso 2, que diz assim: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Nossa decisão principal ao encerrarmos essa mensagem é o seguinte: ao planejarmos a nossa semana, tomemos providências para o descanso e comungar com Deus. No 7º dia, que é a partir do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, para se juntar a uma comunidade de crentes, para adorar a Deus e ter tempo para fazer o bem aos outros. Por meio desse descanso semanal, estamos restabelecendo novamente a nossa vida abundante. Se você, querido irmão, que está aqui e também aqueles que acompanham pela internet, você gostou dessa informação do descanso, saiba que Deus preparou isso para você. Deus tem um cuidado e um amor tão grande, e Ele sabe que nós precisamos do descanso. É por isso que Ele criou esse dia de guarda, dia de descanso. E se você gostaria de guardar o sábado, é um convite, né? Aqueles que ainda não guardam o sábado, experimente. Eu comecei a guardar o sábado na minha vida já faz algum tempo, né? Eu tinha por volta aí de 6 a 8 anos, hoje eu estou com 40 anos, e posso dizer para vocês, queridos irmãos, que não há dia melhor do que o sábado, o dia de descanso. É um dia especial onde nós nos encontramos com Deus, nós descansamos o corpo, mas principalmente o nosso espírito, para nos conectar com Deus. Que Deus possa abençoar você nessa noite, que Deus proporcione a cada um de nós o descanso necessário, né? É bem verdade que muitas coisas hoje tomam nosso tempo, a internet, a televisão. Deixe isso de lado. Eu tenho experimentado há alguns dias aí, dormir cada vez mais cedo. E quando a gente dorme cedo, o dia seguinte é muito mais produtivo, não é verdade? Então aproveite esse descanso que Deus te dá. É o que nós pedimos em oração. Amém? Neste momento nós vamos cantar o hino final, número 175, do nosso hinário. Manso e suave.
Vamos orar? Santo e bom Deus que habita nos altos céus, queremos, Senhor, te agradecer imensamente, porque o Senhor colocou em nossas vidas o descanso, algo que é tão importante junto com a mordomia cristã. Querido Pai, abençoe cada irmão aqui presente, abençoe também aqueles que acompanham pela internet. Que o Senhor toque a vida de cada um de nós, para que possamos ser bênçãos às pessoas que estão ao nosso redor. Querido Pai, agora vamos retornar para os nossos lares, que o Senhor possa nos acompanhar e nos guardar. São essas bênçãos, ó Pai, que rogamos e te agradecemos por Jesus. Amém.